ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h01. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da terceira sessão ordinária, bem como as atas da terceira, quarta e quinta sessões extraordinárias. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas, permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Balancete da Prefeitura, número 15 de 2018. Caminha balancete da receita e das despesas da Prefeitura referente ao mês de janeiro de 2018. A Comissão de Finanças. Não existe mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer favorável referente ao balancete financeiro da receita e das despesas da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, no mês de dezembro de 2017. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir esse ao momento? Não havendo, coloco o presente parecer em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças. Aguarde-se o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer favorável referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, relacionado ao mês de janeiro de 2018. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir esse ao momento? Não havendo, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças. Aguarde-se o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável ao projeto complementar número 30/17, que altera a Lei Complementar número 636 de 2011. A ordem do dia da próxima sessão, em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável ao projeto de lei complementar número 27 de 2017, que altera a Lei Complementar número 457 de 2005. A ordem do dia da próxima sessão, em primeira discussão. Não existe mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 17 de 2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito, na forma regimental, junto ao setor competente, informações referentes às ambulâncias do SAMU, do nosso município. De autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação o presente requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 19 de 2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da administração para que informe acerca do funcionamento e manutenção
do lago artificial do Parque das Águas, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador. Com a palavra por 10 minutos, com a partes. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, rede social. Senhor presidente, este vereador, algumas semanas atrás, recebeu reclamações aí de alguns munícipes com relação ao estado de abandono ali do lago artificial no Parque das Águas, um local que já foi o cartão postal aí da nossa cidade e se encontra abandonado. Uma água parada, causando aí riscos à saúde pública, né? Porque é um dengódromo, né? Estamos no verão e isso com certeza causa aí sérios riscos, né? Devido ao acúmulo da água parada. Antigamente a água ela era oxigenada, tinha um chafariz, mas hoje a água não se encontra oxigenando e isso causa aí um grande risco, como já falei. Então a gente espera aí que o poder público tome aí as devidas providências, tá? Informe aí esse vereador, para que esse vereador passe para a população, para aqueles que nos cobraram aí para que seja adotada aí alguma solução, algum problema, para que aquela água volte a ser oxigenada e não permaneça ali parada como se encontra hoje atualmente, causando aí um grande risco à população, principalmente das pessoas que frequentam, aquelas que moram ali próximo àquela região. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Uma parte. A título de informação, só para o vereador, a plateia, boa noite a todos. Hoje já se deu início também à reestruturação desse jardim japonês ali na área. A parte do chafariz também ali do lago que eu havia solicitado, o motor já foi comprado, eles só estão aguardando a parte da canalização para estar sendo instalada. Se o vereador até quiser passar amanhã pelo jardim japonês, a equipe já está pelo local, fazendo a manutenção também para evitar esses problemas. Obrigado. Agradeço a parte aí do nobre vereador, mas acredito que não é preocupação só desse vereador, mas também dos demais vereadores aqui da casa, então a gente espera aí que o problema seja resolvido e sanado o mais rápido possível. Obrigado. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloque o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Oficie-se. Requerimento 20 de 2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito, através da secretaria competente, prestar informações sobre as providências que serão tomadas referente às instalações do campo de futebol do Jardim Imperial, de autoria do vereador Reginaldo da Costa Ramos. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador, senhor presidente. 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares. Eu fiz esse requerimento, senhor presidente, que aquele campo lá do Imperial, né, tinha uma pessoa que cuidava daquele campo, né, que fazia um trabalho voluntário, né, que cuidava ali do campo, da manutenção, e hoje a gente encontra lá o campo largado. E essa pessoa que cuidava lá veio a falecer, que foi o Pardal, e hoje está abandonado. Então eu queria saber das providências que vão ser tomadas da agora para frente. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador interessado? 10 minutos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres vereadores da mesa diretiva, nobres pares, líder do governo. Boa noite todo o público presente, aqueles que nos assistem também pela internet. É uma alegria estar mais uma vez aqui, discutindo questões da cidade, parabenizar o vereador pelo requerimento, pedir autorização para assinar em conjunto e dizer que esse vereador é um ferrenho defensor da manutenção dos próprios públicos de prática desportiva na cidade. Durante o último mandato, inclusive, por diversas vezes fizemos requerimentos, indicações e cobramos o Poder Executivo. E volto a dizer aqui, muitas vezes a responsabilidade não é da Secretaria de Esportes, como muitas vezes aparenta ser, e sim dos setores de manutenção da Prefeitura.
Então, entendo que o esporte é uma ferramenta maravilhosa para a implementação de qualquer tipo de política pública, e quando você tem espaços com qualidade para a prática esportiva no município, você tem uma ferramenta de transformação social enorme nas mãos. Parabéns pelo requerimento, conte com o meu apoio. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Nobre vereador, permite uma parte? Sim. Com certeza. Este pedido de manutenção ali também foi feito por este vereador no ano passado, né? Foi motivo de questionamento também, com relação à falta de manutenção, ao abandono. Na época, este vereador questionou a administração para saber se havia algum projeto de revitalização lá daquele espaço. Infelizmente não tem, né? A gente espera aí que o poder público tome as providências necessárias aí, né? E mantenha pelo menos aquele espaço limpo, né? Não deixe o mato ficar alto como estava até alguns dias atrás. Eu fiquei sabendo que a manutenção foi feita na semana, o roçamento, né, foi feito na semana passada. Mas a gente volta a falar novamente aqui nessa casa, né, a reforçar aí, né, junto à administração, a questão das manutenções dos próprios municipais, das praças, dos espaços públicos aí. A prefeitura está com uma equipe maior agora, né? A cidade é grande, tem muita demanda de roçamento, mas alguns lugares precisam ser priorizados, né? E a gente espera que agora, neste ano que se inicia, essas manutenções, né, esses roçamentos ocorram com mais frequência, né, nesses locais, né? E não, para que não fique no estado de abandono como estava até pouco tempo atrás. Para isso, eu também gostaria de assinar em conjunto esse requerimento com o novo vereador. Obrigado, senhor. Obrigado pelo apoio. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esse vereador. 10 minutos com a partes. Público presente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva. Primeiramente, queria parabenizar o Reginaldo por esse requerimento e dizer que realmente você tem razão. Eu acho que o esporte só existe aqui em Atibaia. A gente não vê esporte mais nos bairros. O bairro do Tanque lá, para você ter uma ideia, está abandonado 1 ano. Acabou o projeto, acabou tudo. E a gente tem mais de 60 crianças lá, que inclusive estou fazendo também um pedido ao nosso secretário que dê uma olhada. Não só pelo bairro do Tanque, mas vários bairros que estão abandonados. Eu acho que não existe mais esse elo de trazer os meninos para... mesmo porque hoje a prefeitura cuida do campo, mas de repente já aparece um dono. O cara já é dono do campo, ninguém pode jogar bola e monta um time, o presidente vem lá, ninguém joga. Então eu acho que a prefeitura tem sim que dar um apoio, porque os campos estão horríveis. Não tem aonde a criançada brincar. A gente tinha andado em vários campos aí do bairro, né? Inclusive você falou aí do bairro do Imperial, e lá é lamentável, porque acaba falecendo uma pessoa que gosta de esporte e ninguém pega e fica nisso mesmo. Não tem essa cobrança. Então, parabenizo o vereador Reginaldo Davan e gostaria de assinar junto esse requerimento. Obrigado, Zé. Então é o seguinte, lá do jeito que está, não tem como as crianças lá, o pessoal que sempre ia lá nos finais de semana, né, fazer o seu futebol, praticar o seu esporte. Então, do jeito que está lá, está lamentável, não tem como, né, as pessoas têm lá praticar os seus esportes. Bem, obrigado, Zé, pelo apoio. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Só para solicitar para estar assinando em conjunto. Com certeza, vereador. Obrigado. Vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 21 de 2018. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da administração para que informe quando e de qual maneira se dará a substituição dos equipamentos da estação de tratamento de esgoto do Recreio Estoril. De autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador? 10 minutos com a partes. Senhor presidente, volto a questionar a administração novamente com relação ao mau cheiro que é exalado ali da estação de tratamento no bairro Recreio Estoril. O vereador vem sendo cobrado aí novamente. No ano passado eu questionei, né, via requerimento.
Também fizemos uma reunião com representantes ali da CAB, juntamente com a superintendente do SAAI. Foi nos passado naquela ocasião que seria solucionado esse problema do mau cheiro, que estava previsto aí a compra de novos equipamentos lá para a estação, né? E a população quer uma posição do poder público com relação a isso, né? Já se passaram aí praticamente 8 meses, o mau cheiro permanece, né? A população revoltada por conta disso, né? Então a gente espera e a gente deseja aí que o poder público agilize todo esse processo de substituição dos aparelhos lá daquela estação, como foi prometido, né? Disseram que no prazo de 1 ano isso seria feito, mas já fazem 8 meses e até agora nada. Então a gente volta a cobrar novamente o poder público para que tome as providências necessárias, porque isso é um caso de saúde pública, isso tem afetado a vida, a qualidade de vida da população ali daquela região, né? Não só do bairro Estoril, mas dos bairros vizinhos. Moradores que moram do outro lado da rodovia estão incomodados com esse mau cheiro também, tem afetado a população daquela região lá também. Então, a gente cobra novamente, né, até mesmo porque essa é a nossa função, e eu vou continuar cobrando para que isso seja resolvido o mais breve possível. Era isso. Muito obrigado. Uma parte, senhor vereador. Queria solicitar para Concedo. assinar junto, porque quando fomos solicitados, fomos nós dois e a secretária do SAAI. Realmente essas promessas foram feitas e até agora nada sanado e nada nem iniciado a obra para uma manutenção. Obrigado, vereador, pela parte. Autorizado. Eu gostaria de estar assinando em conjunto com o nobre vereador também. Autorizado. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Quero parabenizar o vereador Júlio. Eu também vou pedir para assinar em conjunto, Claro, porque de presidente. fato já faz mais de 8 meses e nenhuma solução efetiva Sim. foi tomada até agora. Autorizado, presidente. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 22/2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito informações referentes à mudança de cardápio nas creches da prefeitura. De autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador. 10 minutos com a parte. Primeiramente, eu queria pedir ao primeiro secretário para ler na íntegra o requerimento, se possível. O vereador que ao final assina na forma regimental vem respeitosamente a presença da Vossa Excelência requerer informações referentes à mudança de cardápio nas creches da prefeitura. Primeiro, qual o critério que foi utilizado para a realização da mudança? Segundo, foi realizado algum estudo sobre as famílias das crianças que frequentam as creches? Terceiro, em caso das respostas serem positivas, solicito cópia do estudo e do critério utilizado. Quarto, qual o motivo da alteração do cardápio? Quinto, quais alimentos que foram substituídos? Sexto, no caso das frutas, onde serão armazenadas e conservadas na temperatura? Sétimo, cópia do cardápio atual. Oitavo, nome do funcionário responsável pela alteração do cardápio. Do vereador Ademilson Militão. Esse requerimento se faz jus à reclamação de alguns pais e alunos que têm vindo ao gabinete questionando referente ao café da manhã, que se o primeiro porque foi trocado por uma fruta, e para que esse vereador tenha um conhecimento. Eu, após receber as denúncias, eu acabei indo nas creches, eu visitei 5 creches para fazer um levantamento realmente de quais seriam as condições e de como as crianças estariam aceitando essa mudança. Então, realmente agora eu preciso de algo documental para tomar alguma providência nesse sentido. Obrigado. Gostaria de parabenizar o vereador Militão pelo requerimento, até porque ano passado foi aprovado um projeto dessa vereadora
que cria também alimentação diferenciada para as crianças com diabetes na rede municipal. Então, esse requerimento ele vem também de acordo a responder essa adaptação de cardápio, orientações da nutricionista. Então, eu peço autorização para assinar em conjunto, nobre vereador. Fica aberto a todos os vereadores que quiserem. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 23 de 2018. Requer informações sobre a pavimentação asfáltica no bairro do Caetetuba. De autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador. 10 minutos com a partes. Esse vereador também faz esse requerimento com sentido de esclarecimento a pavimentação ali desse bairro do Caetetuba, juntamente com alguns outros bairros que eu cheguei a visitar também, como Alvinópolis 2. Até temos um colega vereador que fez esses dias já uma solicitação também ali na... Eu não me recordo o nome daquela avenida que liga ao bairro Alvinópolis 2 ao Jardim Imperial. E temos alguns outros setores. Então, até para a semana que vem, presidente, estou oficiando a Câmara na criação de uma comissão de assuntos relevantes referente à pavimentação. Porque este vereador mesmo vem percebendo que está existindo uma falha nessa fiscalização. Porque todos os asfaltos novos, em menos de 30, 60, 90 dias, eles já estão se desfazendo. E fica aberto também para quem quiser assinar em conjunto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Este vereador. 10 minutos com a parte. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Militão pelo requerimento. Este vereador também tem sido questionado aí por conta da péssima qualidade do pavimento que vem sendo feito aí na cidade. Asfaltos que foram feitos aí recentemente já estão deteriorando, já estão afundando. Eu acredito que, como o novo vereador Militão disse, é necessário fiscalização na execução dessas obras de pavimentação na cidade, e isso não tem ocorrido. Então, se faz necessário, sim, que essa Casa de Leis tome providências, né, como o nobre vereador Militão já disse, ele vai oficiar a casa para que seja aberta aí uma comissão de assuntos relevantes para que seja apurado aí essas questões envolvendo a execução aí de obras de pavimentação na cidade, porque a qualidade é muito ruim mesmo. Era isso, nobre vereador, muito obrigado. Uma parte, nobre vereador. Só para complemento ainda, vereador, o que eu solicitei também, juntamente com o contrato, a cópia do projeto de execução da obra, para ver se realmente está sendo feito o que está sendo pago. Queria parabenizar o nobre vereador Militão e gostaria de assinar esse requerimento junto. Fica aberto a todos. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir destaque da indicação 349/2018. E gostaria que ela fosse realizada a leitura dela na íntegra. Boa noite a todos. Senhora Presidente, eu gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa noite, com exceção da indicação feita pelo nobre par Júlio Mendes. Coloque em votação o presente requerimento.
Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 310/2018, 26/2/2018. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto ao setor competente da administração, a fim de que seja instalado um redutor de velocidade na estrada municipal Xambala, na Pela reta... ordem, não é esta a indicação. Não é a 349? Não. É o protocolo 390/2018, indicação 349/2018. Qual que é o nome da indicação? É o protocolo 390/2018, indicação 349/2018. A indicação está ao contrário. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se interceda junto ao setor competente da administração, a fim de que seja realizada uma fiscalização na SOU Atibaia, para se verificar a qualidade da prestação do serviço prestado, bem como sejam tomadas as devidas providências acerca do estado de conservação dos ônibus da referida empresa. O vereador infraassinado, na forma regimental, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto ao setor competente da administração, a fim de que seja realizada uma fiscalização na sua Atibaia, para se verificar a qualidade da prestação do serviço, bem como sejam tomadas as devidas providências acerca do estado de conservação dos ônibus da referida empresa. Justificativa. Tais medidas se fazem necessárias devido aos inúmeros problemas ocorridos na atual prestação de serviço de transporte público, pois muitos ônibus estão rodando com os pneus carecas, bancos quebrados e problemas mecânicos. Já teve ônibus que parou de funcionar no meio da linha devido à falta de combustível. Também é de se falar da ocorrência de acidentes devido à imprudência de alguns motoristas da empresa, além dos atrasos constantes e dos problemas que os usuários continuam tendo na utilização dos cartões para a utilização do transporte. Vereador Júlio César Mendes. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção ao jornal O Atibaense, pela comemoração de 117 anos de história, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Para discussão na próxima sessão. Moção de pesar ao senhor Sidmar Sidney Veruti, conhecido como Xixo, servidor público municipal. Xixo faleceu na manhã desta segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018, aos 51 anos de idade, vítima de um infarto. Uma singela homenagem a um amigo querido, que vai nos deixar saudades. De autoria do vereador José Carlos Machado. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador. 10 minutos com a partes. Então, a gente fez essa moção, né? Acho que o Xixo, né, pode chamar de Xixo, um grande amigo da gente, que todo mundo conhece. Acho que todos os vereadores conhecem o Xixo, e inclusive no sábado ele teve com a gente lá, apitou um jogo pra gente lá, e estava tudo junto e aconteceu. A gente sabe que é difícil acontecer essas coisas com um cara bom, um cara parece que, né, não tinha nada, mas quando Deus quer, e a gente fez essa moção que acho que é o pouco que a gente podia fazer por Xixo. Uma pessoa muito querida, muito envolvida aqui em Atibaia, muitos amigos, e está aberto para os vereadores aí que queiram assinar junto essa moção.
Uma parte, vereador. Sim. Sentimentos aí para a família. Eu gostaria de assinar a moção em conjunto. Uma parte? Sim. Eu também gostaria de deixar aqui registrado, né, a pessoa que era o Xixo. Eu conhecia o Xixo já há muito tempo, e o Xixo sempre tratando todo mundo igual, todo mundo com respeito, com carinho, com muita atenção. E eu gostaria também de assinar junto à moção. Está aberto a todos os vereadores aí. Uma parte. Uma parte. Também gostaria de assinar em conjunto a moção do novo vereador Zé Machado, né, e registrar aqui também meus sinceros sentimentos aí à família do Xixo, uma pessoa muito querida por todos, aí foi uma perda irreparável. Obrigado. O vereador pede permissão também, e meus sentimentos à família. Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação a presente moção. Os vereadores que concordam com essa moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais moção. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Ademilson Militão. Com a palavra, por 10 minutos, com a partes. Mas a título de informação também, presidente, na semana passada eu havia protocolado um requerimento referente às ambulâncias do SAMU, e devido a alguns intempéries, acabou não lendo e foi aprovado nessa sessão. Era um requerimento que eu precisava prestar contas a munícipes, solicitando o referente da qualidade e da forma de trabalho das ambulâncias do SAMU, das que estão em manutenção e de como foram executadas as manutenções neste ano de 2018. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos, com a partes. Senhor presidente, é só para falar aqui da indicação que eu pedi destaque, com relação ao serviço de transporte público aí na nossa cidade. Esse vereador tem recebido aí inúmeras reclamações com relação à qualidade da prestação do serviço. Essas reclamações já vêm ocorrendo aí desde o primeiro mês da prestação de serviço da empresa Sou Atibaia, e se estendeu aí ao longo de 2017, agora no início de 2018. Sabemos aí que a empresa ela ganhou o processo licitatório para operar na cidade aí nos próximos 10 anos, mas aí que a gente percebe que com os carros que estão rodando aí, é impossível a empresa dar continuidade na prestação de serviço na cidade. É necessário urgente aí a renovação dessa frota, porque a gente vê ônibus circulando em péssimo estado de conservação, pneus carecas, problemas mecânicos, ônibus parando por falta de combustível, motoristas conduzindo o veículo de forma imprudente, causando alguns acidentes graves. Então, é necessário a intervenção do poder público, fiscalização do poder público, isso não vem ocorrendo, é necessário urgente, antes que algo pior, né, venha a acontecer. Então a gente espera que não só este vereador, com os demais, que eu acredito que também também recebem aí reclamações com relação ao serviço que vem sendo prestado, porque do jeito que está não pode continuar. Tá? É complicado. A empresa vai operar na cidade aí nos próximos 10 anos, então, da forma como está, não pode ficar. Então, a gente espera aí que o poder público tome as providências necessárias aí, para que a empresa renove a frota, porque tem ou seja, acho que a maioria dos ônibus aí não estão em condições de circulação, né? O estado de conservação é precário, né? Em alguns casos aí, acabei esquecendo de falar, chove mais dentro do ônibus do que fora. Isso oferece risco aí à segurança dos usuários. Então a gente quer aqui que a administração municipal tome providência com relação ao serviço de transporte que vem sendo prestado na cidade. Do jeito que está, não pode ficar. Era isso. Muito obrigado. Uma parte, vereador.
Concedida a parte. Eu não estou aqui nem para defender o governo, nem para defender a empresa de ônibus, mas hoje em reunião com o secretário da pasta que faz essa parte de fiscalização, referente até mesmo a esse assunto, tenho uma grata notícia. A empresa foi notificada nessa última semana, agora deve prestar algumas informações também, mas quanto ao executivo, nesse ponto ela já começou a tomar providências. Obrigado a todos. Agradeço, nobre vereador. A gente espera, sim, realmente que as providências sejam tomadas o mais rápido possível. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Não existe mais nenhum vereador. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Veto total número 4 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal. Encaminha veto total por projeto de lei 67/17, de autoria do vereador José Carlos Machado. Projeto de lei número 68/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que dispõe sobre obrigar a manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos que missiona e de outras providências. Projeto de lei número 102/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que autoriza a administração municipal a estabelecer multa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento à emergência relativas ao serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU e Guarda Municipal. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal ao veto total número 4/2017, de autoria do senhor prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei número 67/2017, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre a criação do programa Adote uma Praça no município de Atibaia e da outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente veto? Este vereador. Com a palavra por 20 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Esse veto total é referente ao projeto de lei de autoria do vereador Zé Machado, Adote uma Praça, um excelente projeto. A gente teve a oportunidade de discutir esse projeto junto do governo. O governo entendeu por bem, entendeu a necessidade do projeto, né, Zé? A gente tem conversado muito, principalmente com a base aliada. Acontece que o projeto, em alguns pontos, ele é conflitante com algumas legislações que já existem, principalmente da legislação de cidade limpa. Então, a proposta do governo é fazer a manutenção do veto e encaminhar um projeto, né, por parte do governo, junto com, através de um anteprojeto, junto do vereador Zé Machado, para que a gente possa melhorar essa discussão referente a esse projeto tão importante que foi aprovado pelos vereadores e proposto pelo vereador Zé. É isso. Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores para a gente votar pela manutenção do veto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? 20 minutos com a partes. De forma muito breve, já me manifestei na última semana no sentido de acompanhar o veto do prefeito, não pelas razões expostas no texto do veto, e aqui, mais uma vez, acompanho a manutenção do veto, mas discordo das razões. Entendo que
A principal delas deveria ser, e na verdade como o nobre vereador líder do governo colocou, a existência de uma legislação que já trata sobre o assunto, e a legislação proposta pelo vereador Zé Machado, em que pese a excelente intenção, ela não traz grandes inovações em relação à legislação vigente, razão pela qual não vejo motivo de simplesmente aprovarmos uma legislação, cria mais um documento legal, que não necessariamente altera substancialmente aquilo que já existe no município, especialmente na Lei Cidade Limpa. Então, por esse motivo, eu votei contrário essa legislação no ano passado, por já existir uma lei que fala do assunto, e agora acompanho o veto do prefeito da mesma forma. Obrigado, senhor presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? 20 minutos com a partes. Boa noite a todos. Eu vou manter a manutenção do veto, mas eu quero citar o seguinte, é interessante, né? Quando foi votado esse projeto, houve uma ampla discussão, nós somos contra o projeto e agora cai no colo da gente para anular tudo, né? Então vamos votar, vamos manter o veto do prefeito. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente veto. Discussão única, votação nominal, maioria absoluta. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela manutenção do veto. Este vereador pela manutenção do veto. Michel Ramiro Carneiro. Pela manutenção do veto. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela manutenção do veto. Marcos Pinto de Oliveira. Pela manutenção do veto. José Carlos Machado. Pela manutenção. Ademilson Militão. Pela aprovação do veto. Sebastião Batista Machado. Pela manutenção do veto. Júlio César Mendes. Pela manutenção do veto. Roberta Barsotti. Pela manutenção do veto. Reginaldo da Costa Ramos. Pela manutenção do veto. Onze votos pela manutenção do veto. Comunique-se ao senhor prefeito municipal. Coloco em votação, maioria simples, o projeto de lei 68/2017, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Com a palavra por 20 minutos com a partes. Esse projeto é o projeto de lei número 68 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uma manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis em estabelecimentos de grande circulação e em eventos de grande circulação. A gente não tem uma legislação que trata sobre esse assunto na cidade. Acho que era importante a gente tratar esse assunto. Acho que a gente não pode ficar esperando uma tragédia como que aconteceu, por exemplo, lá na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Então, a ideia nossa é fazer uma proposta que obrigue estabelecimentos que tenham grande circulação de pessoas a ter estabelecimento e eventos. Eventos, inclusive, do poder público. Né? Então, a gente está fazendo essa obrigação aqui nessa legislação para que tenha bombeiro civil a fim de cuidar aí da saúde e da segurança de todos, de toda a população. Então, o projeto de lei é nesse sentido, é simples. Eu coloquei um número para tentar buscar um objetivo, né? Para tentar selecionar quais seriam os estabelecimentos. Eu coloquei um número, eu fiz uma proposta do número de estabelecimentos que recebam concentração de pessoas em número acima de 1.000 pessoas, ou com uma circulação média de 1.500 pessoas por dia. Então, essa é a proposta, eu peço o apoio dos novos colegas vereadores para a aprovação. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Presidente. 20 minutos com a partes. Olha, o projeto em si eu acho bom, mas eu acho que tem que complementar aí, Michel, tem que ser acima de 500 pessoas. Acho que acima de 1.000, 1.500 pessoas já é... E outra, não é só bombeiro civil, não. Tem que ter um serviço de ambulância. Existem normas. Agora, quem libera tudo isso, qualquer evento,
qualquer festa, quem libera o alvará, existe um alvará que é liberado, entendeu? Esse alvará é liberado pelo próprio bombeiro, ele que vai indicar se tem necessidade de bombeiro civil, se tem necessidade de vigilância sanitária, se tem necessidade de serviço de ambulância, se é ambulância simples, se é ambulância UTI, percebe? Então, qualquer acúmulo de pessoas, como você relata, entendeu? É liberado pelo próprio, senão não tem alvará. Quer dizer, você vai fazer uma motocross, por exemplo, uma festa de motocross, é avaliado o fator de risco desse evento. Qual é o fator de risco de uma motocross? De morte, entendeu? Você vai fazer uma festa de peão, o fator de risco é de morte. Então, quem avalia o fator de risco e vai classificar esse evento e vai dar o alvará. Aí ele vai dizer se tem bombeiro civil, se tem enfermeiro, se vai precisar de um médico, se não vai, que tipo de ambulância que vai colocar, senão não dá o alvará. O que é muito comum, senhores, nessas festas, é passar por cima. Ah, não, faz lá a festa e depois seja o que Deus quiser, entendeu? Então, eles arriscam muito isso aí. Eles arriscam muito. Agora, precisa ver quanto vai onerar para essas empresas isso tudo. Eu sou a favor do projeto, mas eu pediria até vista para que a gente conversasse um pouco mais para complementar algumas coisas aqui, Michel. Eu apoio, mas eu acho que tem que remendar isso aqui, não é nem emenda, remendar. Algumas coisas mais pontuais, percebe? De risco. Colocar o fator de risco do evento e do estabelecimento. Tá bom, Michel? Coloque em votação o pedido de vista do nobre vereador Dr. Ubiratã. Vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Como líder do governo, tentar fazer uma parte, concordei com o pedido de vista, não vejo problema nenhum. Acho que é importante, tudo que a gente puder fazer de discussão, estou apto a ouvir as sugestões do nobre vereador, aquilo que for necessário. Eu e o Daniel, a gente tinha discutido algumas questões referentes à legislação também, e depois a gente acabou não chegando no que a gente realmente pretendia, né? Por isso que a gente colocou o projeto para votação, então não vejo problema nenhum. Só quero justificar a questão aqui do número. Eu não coloquei esse número aqui do nada não, viu, doutor? A gente conversou com a classe, com os bombeiros, então está pautado de forma técnica, né? De acordo com o número de habitantes que cada cidade possui, eles têm mais ou menos uma quantidade de números que deve ter essa obrigatoriedade por cidade. Então está pautado de forma técnica, por isso que eu fiz essa proposta. Mas disposição para discutir, conversar e melhorar. Coloco em votação, maioria simples, o projeto de lei 68/2017. 102? Desculpe, coloco em votação, em discussão, maioria simples, o projeto de lei 102/2017, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador? 20 minutos com a partes. Eu gostaria de pedir vistas desse projeto para uma sessão para fazer algumas adequações aí. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Júlio César Mendes. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhora presidente, a senhora me concede a palavra como líder da Rede de Sustentabilidade? Sim. Muito obrigado. Na verdade, não vou me inscrever em explicação pessoal, por isso pedi a palavra. E como esses projetos foram pedidos vistas, de antemão dizer que são bons projetos. Já tive a oportunidade de conversar com o nobre líder do governo, o vereador Michel, acerca deles, e precisamos aperfeiçoá-los na medida daquilo em que existe a disposição da casa em fazer. Pedido de vista do vereador Júlio sobre a questão do atendimento SAMU, sei que o vereador também faria uma emenda, e podemos contar aí talvez com a experiência do vereador Ubiratã, que de fato médico e participa e atende muito dessas questões desses eventos, ajudar realmente a chegar num texto que atenda à demanda da população na questão da Brigada de Incêndio Civil. Mas parabéns pelos projetos, de antemão tem o meu apoio.
Eu quero, de uma forma rápida, dizer que eu fico feliz de ver diversos vereadores cobrando o Poder Executivo acerca de manutenção de vias e praças no município. Estamos, de fato, tendo problemas com isso. A Praça do Cristo Rei, inclusive, fez uma indicação sobre isso. Munícipes me mandaram fotos apavorados essa semana. Puxa vida, no centro da cidade, uma praça como essa abandonada. E a gente sabe da dificuldade de fazer a manutenção, muito tempo sem fazer o serviço por conta do vencimento dos contratos. E isso não é culpa da população, é incompetência dos secretários da pasta que deixaram vencer os contratos e não renovaram a tempo. Isso assumido publicamente pelo prefeito. Então, nós estamos aqui como vereadores cobrando, porque a população nos cobra. O vereador Biratã foi testemunha, agora eu estava vindo para cá para a sessão, fui cobrado na rua por 2 cidadãos a respeito do IPTU novamente, né? E brigando comigo, né? O vereador Biratã viu, né? Eu falei, puxa vida, e brigando comigo em nome, assim, querendo brigar conosco todos os vereadores, né? Ao ponto que eu disse, olha, tudo que foi feito foi encaminhado ao Poder Executivo e chega num determinado momento que nós precisamos que o Poder Executivo tome medidas para que a Câmara possa deliberar acerca do assunto. E utilizar esse tempo para mais uma vez dizer que a cada dia que passa, eu de fato estou mais convencido que nós precisamos reabrir um diálogo racional com o Poder Executivo acerca de uma nova elaboração ou de emendas ou revogações parciais da legislação que foi aprovada no passado no que diz respeito ao IPTU. Eu não vou eu não quero ser repetitivo em absoluto em relação a tudo que já foi dito por mim, pelo vereador do Biratã, outros vereadores também nas outras sessões, mas apenas dizer que nós continuamos caminhando nas ruas, eu acredito que vocês também, muitas pessoas, alguns se deram por satisfeitos com a trava aprovada na última semana aqui na Câmara Municipal, da qual eu votei contra, mas a maioria das pessoas ainda permanece muito preocupada com o futuro delas na cidade. Visitei comércios, visitei pequenas indústrias, as pessoas de fato continuam desgostosas, entendendo que mesmo com a trava aplicada, nos próximos anos não há uma projeção de ganhos do seu comércio ou da sua pequena indústria que faça frente àquilo que vai ser aplicado como aumento do IPTU. E isso nos traz grande preocupação. E sem fazer qualquer terrorismo aqui, nada disso, mas nos traz preocupação quanto à economia do município, nos traz preocupação quanto à empregabilidade do município. E nós sabemos que essas questões andam atreladas, e quando não vai bem, nem a empregabilidade, nem a economia do município, nós passamos a ter um aumento muito grande da demanda social, né? E mais atitudes do Estado têm que ser tomadas na esfera social para tentar equilibrar um eventual desarranjo na questão econômica e na questão da geração de emprego e renda no município. Infelizmente, estive com pessoas que disseram assim, olha, eu vou embora de Atibaia, eu vou paralisar as minhas atividades empresariais e vou para a cidade vizinha, que está me oferecendo terreno de graça, uma taxa de imposto muito, desculpem a impropriedade do termo, uma alíquota de imposto muito inferior, e para mim faz diferença, faz uma enorme diferença. No atual cenário que nós vivemos de crise econômica, que não é só em Atibaia, mas é nacional, qualquer coisa que venha me ajudar a respirar na minha operação, ajuda muito. Então, eu conheço, não é apenas várias pessoas que estão sendo assediados, vamos assim dizer, por prefeitos de cidades vizinhas, falando, vem para cá, fecha sua atividade em Atibaia, vem para cá, tenho mão de obra para te fornecer, e isso de fato pode acontecer, nós não queremos que aconteça. Eu tenho encorajado essas pessoas a não fazerem isso, e tenho dito que existe a possibilidade, e estou pedindo a vocês, né, que abramos esse diálogo, essa possibilidade de conversa com o Poder Executivo, para que nós possamos aparar essas arestas que existem na legislação que foi aprovada no ano passado. O meu maior receio é que nós possamos ter um efeito em cascata, tanto de não pagamento do imposto, que pode gerar diversos problemas à prefeitura, quanto demandas judiciais a rodo, que podem também gerar prejuízo ao Poder Executivo,
na Secretaria de Assuntos Jurídicos, com tantas coisas importantes para se debruçar, muitas vezes ficar voltada à discussão desse assunto como única tarefa, e obviamente essa questão de um desarranjo da economia do município que me preocupa muito. Então eu quero, de uma forma muito tranquila, muito pacífica, muito racional, trazer essa minha preocupação a todos os vereadores. Sei que podemos contar com a sensibilidade de todos vocês. Tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o líder do governo, que também já acenou na possibilidade de uma rediscussão com calma, com transparência, isso durante esse ano, acerca dessa legislação. E eu, de fato, espero que isso aconteça, tanto por parte do Poder Executivo e aí também na Câmara Municipal. Obrigado, senhora presidente. Passo a palavra em tribuna livre. Senhor presidente. Passo a palavra em tribuna livre para o senhor Lincoln Leão de Siqueira, por 20 minutos sem apartes. Assunto: Políticas Públicas para a Juventude, Manifesto da UJS, Mobilidade Urbana e Aumento da Passagem de Ônibus e Participação Democrática da Juventude em Espaços Públicos Representativos. Boa noite a todos e todas presentes. Muito obrigado aos nobres e ilustres vereadores pelo espaço cedido. Boa noite à presidenta Roberta Barsotti. Obrigado pelo espaço cedido à União da Juventude Socialista. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a União da Juventude Socialista é a maior juventude organizada da América Latina. Temos cerca de 200 mil filiados pelo Brasil. Nos organizamos em todo o território nacional, nos 27 estados e na unidade federativa. Estamos presentes aqui no estado de São Paulo em mais de 80 cidades, aqui em Atibaia com um núcleo muito forte, cerca de 50 pessoas já da União da Juventude Socialista, atingindo mais de 100 pessoas no município de Atibaia em cada atividade que a gente presta. A União da Juventude Socialista, ela se coloca, vereadores, como uma juventude propositiva de políticas públicas. Nós queremos mudanças radicais na sociedade em termos de radicalização da democracia, em termos de amparo de políticas públicas contra a desigualdade social, desenvolvimento social e econômico, isso seja no Brasil, na América Latina, no mundo e, por que não, em Atibaia. Portanto, nós apresentamos a vocês num plano simples, enxuto, de algumas políticas públicas que gostaríamos de ser implementadas em Atibaia como indicativo da União da Juventude Socialista e como um manifesto da juventude atibaiense. São essas, as políticas públicas para a juventude. Antes de mais nada, é interessante a gente saber que a juventude, quando se movimenta, quando ela está em pauta, né, é uma juventude que ela tem que ser sempre muito bem escutada, ela tem que ser uma juventude humilde o suficiente para entender a construção histórica do Brasil, a construção histórica de Atibaia, do estado de São Paulo. Ela tem que ser uma juventude que se preste a fornecer demandas de políticas públicas que sejam transformadoras da sua realidade de forma positiva, né? São as nossas propostas para a saúde. Um programa de prevenção e conscientização sobre o uso de drogas. A CAPS da Juventude, que é um centro de amparo psicossocial voltado para os jovens da cidade. A criação da Coordenadoria de Políticas Públicas de Saúde para Jovens e Adolescentes. Seria uma subpasta da Secretaria de Saúde, uma coordenação própria de saúde, de políticas públicas de saúde para jovens e adolescentes. Isso é interessante porque nós gostaríamos de combater a mortalidade infantil, a gravidez prematura, gostaríamos de combater o uso de drogas, a violência doméstica, a violência urbana que aflige principalmente os jovens periféricos. A gente gostaria de combater a intolerância contra os LGBTs, principalmente os transexuais na cidade. A gente tem que parar com o extermínio da juventude negra na cidade, principalmente nas periferias. Portanto, nós pensamos de forma propositiva na criação de uma coordenação própria como subpasta da Secretaria de Saúde para que atenda jovens e adolescentes no município, consiga mapear
consiga fornecer informações para a secretaria e consiga combater de forma positiva com políticas públicas essas problemáticas que foram apresentadas até então. Meio ambiente. Seria interessante que a gente começasse a pensar, enquanto cidade, qual é a cidade que a gente quer, né? Sustentável, com o uso de bons alimentos, qual é a merenda que está chegando para as nossas escolas, qual é o fornecedor que está fornecendo, quem está fornecendo merenda para as nossas escolas, tem uso de agrotóxico? Não tem uso de agrotóxico? A gente vai dar prioridade para alimentos que sejam feitos de forma agroecológica, sustentável, familiar? A gente vai promover a reforma agrária através disso? Vamos promover o bem-estar e a saúde tanto do campo quanto da merenda da cidade através de políticas de meio ambiente? São nesses sentidos que a gente pensa, né? Qual é o tipo de política pública que a gente gostaria de meio ambiente para a nossa cidade, de preservação ambiental e de preservação da qualidade de vida dos nossos munícipes? Cultura. Fomenta a cultura nas regiões periféricas, principalmente com jovens de trabalho local entrega de mais equipamentos de cultura, principalmente periferia, como a Casa de Cultura, políticas, programas e editais que tenham como requisitos a utilização de jovens da região como profissionais nos equipamentos de cultura. Fortalecer os canais de comunicação entre os órgãos de cultura e a população local para a realização de eventos, shows, peças, entre outros, no sentido de incentivar e aproveitar os artistas locais e as demandas da região. Livre acesso ao Museu Municipal, que por muitas vezes anda fechado. Criação do programa Território Funk na cidade, criando espaços para que a juventude promova encontros para discutir sobre funk e crie festivais na cidade. É um tema polêmico, sim, mas é a regulamentação do rolezinho. Você falar para mim que o jovem não pode fazer o rolezinho dele é um argumento racista, é um argumento classista, é um recorte elitizado do que é cultura na cidade. A gente tem que valorizar a cultura da periferia, a gente tem que valorizar a cultura daqueles que sustentam essa cidade, sim, então vamos regulamentar o rolezinho, vamos dar um espaço para eles, uma vez por mês no centro de convenções, com a GCM, com banheiro químico, regulamentou o rolezinho, não precisa mais invadir a praça, não vai incomodar ninguém. É nesse sentido que a gente se propõe. A criação de editais culturais que realizem o recorte da juventude e diversidade cultural, criação de edital de fomento à periferia. Todos percebem aqui que nós estamos fomentando a cultura como um instrumento de luta. A cultura, para nós, ela é instrumento de transformação social, instrumento de transformação política. A gente tem que privilegiar a juventude nessa transformação e a gente tem que privilegiar a descentralização da cultura, principalmente. Descentralizar a cultura é levar a cultura para a periferia, mas a periferia ela não tem que receber apenas, ela tem que ser protagonista da cultura. Ela tem que ser dotada do instrumento e do equipamento do Estado para que ela mesma produza a sua própria cultura e ela concentre esse tipo de política pública. A gente tem que pegar e parar de achar que o centro de convenções, a Lucas ou o centro da cidade são os únicos lugares que podem receber grandes eventos na cidade, ou que a gente tem que concentrar as políticas públicas das nossas casas de cultura e oficinas e quaisquer coisas que sejam como aulas de teatro e de dança em regiões centrais, mesmo porque jovem na cidade não tem bilhete único, jovem na cidade não, ainda paga passagem de ônibus. Você está falando para mim que o garoto lá do Imperial tem que pagar 4 conto para vir, 4 conto para voltar para fazer aula de teatro. A gente tem que descentralizar a cultura e fazer um plano de mobilidade urbana que contemple a juventude, principalmente a trabalhadora. Nós estamos aqui enquanto JS para proteger o trabalhador, a classe trabalhadora, aqueles que mais precisam. Esse é o nosso viés. Participação. Fomentar o fortalecimento do Conselho Municipal de Juventude, apoiando instrumentos e plataformas de caráter deliberativo e fiscalizador. O Conjuve faz 3 anos que não tem eleição, isso é um absurdo. A gente precisa urgentemente voltar a ter um Conselho Municipal de Juventude que seja deliberativo, que seja fiscalizador, que seja democrático e que tenha orçamento. Precisa ter orçamento para fomentar a política pública. Encaminhar processos para a construção de um plano municipal de juventude e de um fundo de financiamento das políticas e programas realizados no município. Precisamos conversar com a juventude da cidade, criar um plano,
criar um fundo municipal de juventude que contemple as políticas públicas de juventude. Precisamos ter orçamento, precisamos ter pasta para isso. Para isso a gente precisa de uma coordenadoria da juventude. A JS, ela pede encarecidamente que essa casa e o governo e o executivo nos escute. Precisamos formalizar uma coordenadoria especial de políticas públicas para a juventude. Território e mobilidade. A JS entende que é um absurdo a passagem estar a R$ 4,00. Que se justifique o aumento, minimamente. Precisamos de ônibus 24 horas, precisamos dos terminais prontos, precisamos de expansão do passe livre. Olha a nossa proposta. Expansão do passe livre estudantil de forma irrestrita para jovens que sejam beneficiários de bolsas de estudo da própria instituição, que são as particulares com bolsa 100%. Alunos de cursinhos comunitários que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, alunos da rede pública municipal e estadual. Não paga passagem, quantas passagens quiser, tem que ser irrestrito. Jovem trabalhador, filho da classe trabalhadora, não tem que pagar passagem de ônibus porque isso é a carne do final de semana. Isso é o curso de inglês, isso daí é o curso de informática que o pai está tirando do bolso e colocando para uma empresa de ônibus. Os XEDI não precisam de mais dinheiro. Meia passagem restrita para estudantes do ensino superior do município. Bilhete único com as 3 passagens aglutinadas, sem possível fazer trecho de ida e volta. Meia passagem restrita a jovens trabalhadores de até 29 anos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. O que a gente está dizendo no nosso plano de mobilidade urbana é que quem é pobre e trabalhador tem que ser protegido. Tem que ser protegido no plano de mobilidade. É basicamente isso, a gente tem que garantir o direito de ir e vir, não cessar esse direito cobrando uma tarifa de R$ 4,00. Eu, graças a Deus, hoje eu consigo pagar R$ 4,00, mas 70%, 80% dos jovens de Atibaia não tem esse dinheiro para fazer um curso. Não tem, é a mensalidade ou é o ônibus. Por favor. Trabalho e renda. Implementar programas de capacitação e qualificação profissional em áreas de grande absorção pelo mercado de trabalho. Aproveito para saudar o coordenador de trabalho e renda, William, do PCdoB. Muito obrigado pela sua presença. Tem feito grande diferença na cidade com o PAT, grande diferença na cidade com capacitação. Incentivar a criação do programa Primeiro Emprego Atibaiense, incentivando empresas a contratar jovens de 16 a 29 anos que estejam em territórios de alto nível de vulnerabilidade social, bem como comércios locais a contratá-los. Política de contratação de jovens. A gente precisa formar um plano de empregabilidade dos nossos jovens. Se a gente está reclamando de violência urbana, se a gente está reclamando de não participação cidadã, se a gente está reclamando que a cidade, ela minimamente, ela precisa efervescer, vamos criar um plano de contratação desses jovens. Vamos criar um plano de incentivo ao trabalho e à renda, de formação profissional continuada, que garanta essa formação. Vamos pegar o jovem que está em situação de risco e dar uma bolsa para ele de R$ 250 por mês, garantindo que ele faça 12 meses de curso profissionalizante, colocar ele num grande programa extensivo, garantir para ele o emprego, garantir para ele a renda, garantir para ele a formação continuada, garantir que a gente tenha mão de obra qualificada, porque, amigo, quem passa fome não pensa, quem passa fome não estuda. Se você quer estado mínimo, por favor, use a tribuna num outro momento, esse é o nosso espaço. Se inscreva. Segurança e paz. A gente precisa fazer um plano conjunto de pacto de paz nessa cidade, entre a Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Segurança Pública, a Coordenadoria de Defesa Civil, a Secretaria de Educação, a cultura, o esporte, o lazer. A gente precisa, de modo geral, aglutinar as forças, qual a gente consiga, de forma democrática e de forma plural, incentivar políticas públicas de segurança que não sejam políticas meramente abusivas ou que sejam políticas que você vai precisar prender o jovem, encarcerar a nossa juventude negra. O que a gente precisa é fomentar políticas públicas que as pessoas não precisem chegar nesse ponto, que elas não precisem ser presas. A gente precisa barrar isso. Gabriel, por favor.
A gente precisa de uma implementação e criação de um plano de direitos humanos no município, né? Atibaia é uma cidade extremamente racista, extremamente LGBTfóbica, extremamente machista. Roberto, enquanto mulher, você sabe disso. Atibaia, ela precisa urgentemente de um plano e de um projeto de implementação de direitos humanos que consigam aglutinar as forças jovens e as forças progressistas dessa cidade e que pense essa cidade como uma cidade viva, que pense essa cidade como uma cidade de cidadãos que estão aqui, vivem aqui, querem o melhor para a cidade e eles precisam de um bem comum, precisam viver. A gente precisa de paz, a gente precisa de bem-estar, a gente precisa de convívio, a gente precisa aprender a conviver com o diferente. As pessoas nessa cidade, elas não conseguem conviver com o diferente. Você vem para uma sessão da tribuna e é ameaçado de morte porque pensa diferente sobre uma política pública. E isso não é mentira, isso aconteceu. E aí tá concordando comigo, tá discordando, não rola, velho. A gente precisa de um bom convívio. Isso precisa de política pública, precisa de Estado forte para isso. Precisa de Estado presente, onde o Estado não está presente, o fascismo impera. E se depender da União da Juventude Socialista, isso não acontecerá. Nós estaremos cada vez mais presentes, cada vez mais atuantes, sendo cada vez mais propositivos em determinados momentos, promovendo leis que possam combater esse tipo de sentimento. Nas políticas em questão de esporte, a JS pensa que a cidade, ela tem como eu posso dizer? A gente tem vocação para ser um centro esportivo de referência no Brasil. Atibaia é uma cidade com IDH elevado, é uma cidade com PIB interessante, da qual se a gente pegar e transformar essa cidade num centro de excelência esportiva de formação de atletas, a gente vira referência nacional. E eu não estou falando de futebol, eu estou falando daquelas categorias que às vezes são menos privilegiadas. O atletismo, eu estou falando do boxe, eu estou falando da natação, eu estou falando do judô, eu estou falando da dança, eu estou falando de diversas outras modalidades, o handball. O handball da cidade já importou 2 atletas para a seleção brasileira e pouca gente sabe disso. O handball dessa cidade sobrevive com um salário de miséria, às vezes você não tem nem bola para treinar e a gente enviou 2 pessoas para a seleção brasileira já. A gente precisa investir de fato no esporte da cidade porque isso tira a criança da rua. Isso é melhor, a gente melhora os índices de violência urbana, a gente dá esperança, a gente precisa de Bolsa Atleta. A gente precisa de Bolsa Atleta, a gente propõe Bolsa Atleta, R$350 por mês para quem está nas categorias de base de Atibaia. É isso mesmo, a gente tem que usar o dinheiro do Estado. O Estado é nosso, vamos dividir a renda dele. O Estado não é seu, o Estado não é dos ricos, o Estado é nosso, vamos dividir o bolo. Vamos dividir o bolo entre todo mundo. Olimpíadas escolares. A gente quer se inscreva na tribuna. 4 minutos. Olimpíadas escolares, vamos juntar essa molecada na cidade, fazer uma grande Olimpíada esportiva, com os jovens nos centros comunitários, com os jovens das escolas, vão voltar a ter o espírito olímpico esportivo que gera bem-estar, saúde, boa convivência e cidadania na cidade. Por favor. Educação. Educação. A gente acredita que os CIENs, eles têm uma capacidade de se transformar num centro de formação de excelência profissional e aglutinadora, assim como os CELS são em São Paulo. Nós pensamos em transformar as escolas de Atibaia, o CIEM, em grandes CELS. Pensem mais ou menos assim, um lugar que você tem cidadania, formação política, formação cidadã, formação educacional, profissional, serviços de saúde e bem-estar, formação continuada, inserção no mercado de trabalho, são bunkers de promoção de cidadania, da qual são projetos de lei simples que a gente pode transformar isso, né? Basta querer. Fazer um centro de referência LGBT, um conselho municipal LGBT na cidade, no tema de diversidade,
Comunicação, além da criação de web praças com Wi-Fi nas praças, a gente queria pensar num aplicativo, da qual, na verdade, é um projeto de lei da qual os senhores poderiam se apegar, criação de um aplicativo que toda a população poderia fazer uploads de arquivos dos buracos das ruas, das enchentes, das vias, da qual esse aplicativo aglutinaria essas informações, dividiria entre as secretarias e resolveria o problema. Não resolveria o problema, mas colocaria as demandas para as secretarias que são responsáveis. Aí a gente quebra, principalmente, esse paradigma de politiqueiro na cidade que se criou, de centros de denúncias que, na verdade, são de promoções eleitoreiras. Vamos captar as denúncias dos cidadãos e resolvê-las através de poder público, através de política pública, aglutinar as informações no aplicativo de comunicação e não deixar isso para politiqueiros. Eu agradeço... Um minuto. Vou concluir. Eu agradeço a paciência, agradeço por terem me escutado em silêncio. A nossa fala ela tende a não ser inflamada nesse momento, para que os senhores vejam a seriedade da qual nós tratamos o assunto. A União da Juventude Socialista, ela vem para Atibaia, se firma enquanto a principal juventude política da cidade, a maior juventude política da cidade. Nós estaremos aí para propor cada vez mais políticas públicas. Esse é só um slide, a gente vai entregar documentos oficiais com os projetos. Esse é um recorte dos projetos, na verdade, tem muito mais projetos, na mão de todos os vereadores, de todos os secretários, do prefeito dessa cidade, pois a União da Juventude Socialista se vê como uma força transformadora de sua realidade. Muito obrigado pela atenção. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Pela ordem, senhor presidente. Só fazer uma palavra JS. Primeiramente, parabenizar o Lincoln pela manifestação. Tenho acompanhado os trabalhos da UJS, dizer que tenho muita felicidade em ver a juventude se organizando na cidade. O que vocês apresentaram aqui hoje não é só uma proposta para a juventude, mas, na verdade, é um verdadeiro plano de governo. E eu me coloco à disposição, como líder do governo, para levar essas propostas que foram apresentadas pela juventude hoje aqui da UJS, junto ao governo, para a gente discutir e para a gente ver no que a gente pode melhorar e atender as políticas públicas para a juventude. Parabéns, JS, parabéns, o Lincoln. Existe Pela algum ordem, vereador? Também parabenizar o Lincoln, apesar de concordar com algumas coisas e desconcordar com outras. Só para título de informação, ontem a gente a prefeitura assinou os convênios de esporte, atendendo cerca de 7.000 pessoas. E só dar um exemplo, até o Zé Machado falou que o bairro do Tanque não tem nada, só o que eu lembro de cabeça, hoje no bairro do Tanque acontece capoeira, judô e natação. A natação nossa que foi citada é exemplo em várias cidades, onde a prefeitura, a Secretaria de Esporte e Educação trabalhando em conjunto, a prefeitura vai até a escola, pega as crianças da escola e leva até o CIEM para praticar atividade totalmente gratuita, integrando touca, maiô, sunga, óculos, atende totalmente gratuito. Então acontece um grande projeto de natação, que é mais de 1.000 crianças atendidas. E do handebol, o handebol nosso hoje está cada vez mais apontando os atletas de pontas, de campeões, e o investimento do handebol vem aumentando a cada ano. Eu, quando fui secretário, fiz o primeiro convênio de handebol, então acho que está um pouco desinformado, mas o handebol hoje ele tem uma estrutura. A gente conseguiu, a prefeitura, a Secretaria de Esporte, até aumentou um pouco mais o orçamento do handebol para esse ano. Só título de informação. Parabéns mais uma vez pela coragem. A gente fica feliz, pessoas que acho que vêm aqui na nossa tribuna e colocam seu posicionamento de uma cidade como você quer. Acho que, como o Michel colocou, é sempre bom a gente ver o que a gente acha de bom e lutar pela nossa cidade. Uma parte, presidente. Queria parabenizar também o jovem, colocar o meu posicionamento. Eu acho, bonito, mas eu realmente acho que, na minha ignorância, eu acho muito fantasioso.
porque na realidade quem acabaria sendo onerado é a população. Como que você vai passar um transporte público nesse sentido? Vamos dizer, nem que não seja 24 horas, mas no tempo todo. O preço da passagem teria que ser o quê? R$10 para o resto da população? Quanto ao Bolsa Atleta, também não tenho nada contra, mas já existe no governo do Estado, governo federal, referente também a Bolsas Atletas. Eu tenho colegas conhecidos que participam. Basta você, como que eu posso me explicar aqui? Basta você cumprir os critérios. Ali todo mundo tem direito a receber o Bolsa Atleta, desde que ele realmente esteja regulamentado e fazer. Essa é só a minha humilde participação nisso daí. Obrigado a todos. Como líder do governo, senhor presidente, só a questão do transporte público, eu acho que se a gente continuar pensando no transporte público da forma que é hoje, realmente é muito difícil a gente ter um transporte de 24 horas, é muito difícil a gente ter um passe livre para os estudantes. Eu acho que a forma que é estabelecida, o modelo econômico que é estabelecido hoje para o transporte público é uma grande dificuldade. Eu vejo, por exemplo, cidades que tiveram a proposta, de, em vez de fazer a concessão para o privado, para terceirizar, existe a estrutura de uma autarquia municipal. Uma autarquia municipal para tratar do transporte público. Autarquia esta que não pensa em gerar lucro. Autarquia esta que vai pensar de uma forma melhor publicamente no interesse da população. Então, assim, existem mecanismos. Sonhar é importante. Sonhar é muito importante. Eu acho que o que os jovens vieram apresentar aqui hoje não é só uma proposta, mas também uma proposta de sonho. É importante a gente buscar isso. Eu tenho a convicção de que boa parte do que eles estão propondo hoje é muito difícil a gente conquistar, é óbvio, mas se a gente se organizar e se a gente tiver um tipo de política pensado para esse tipo de situação, eu tenho certeza que nós vamos alcançar esses objetivos. Então, assim, discordando do nobre vereador, eu acredito que romper o conservadorismo e romper as situações que estão hoje impostas é muito difícil mesmo. Mas com bastante luta, com bastante diálogo e com bastante estudo, eu tenho certeza que a gente pode melhorar muito a condição e a qualidade da administração pública. É isso. Como líder democratas, presidente? Como líder? Eu concordo, faço jus da palavra do meu nobre colega, nada contra. Realmente sonhar é permitido a todos, mas nós não podemos trazer o pesadelo para a população, que realmente pagaria a conta. Sentido. Somente isso. Gostaria só de finalizar, dizer que a sociedade só se faz através de ideias divergentes mesmo. Concordo em algumas coisas que o Lincoln falou, sim, principalmente a dificuldade do jovem da periferia. O ano passado, no projeto da Consciência Negra, que teve a apresentação de duelo de MCs ali no centro, alguns tinham dificuldade realmente para pagar o ônibus. Sabemos, sim, das dificuldades, mas também entendo o que o vereador Militão está dizendo em questão da oneração das empresas e dessa conta ser dividida para a sociedade. Então, acredito que é importante, sim, que a juventude se organize, participe dos conselhos. Acredito que vocês já fazem isso, até para levar esses questionamentos em diversas áreas, como, por exemplo, a cultura, o esporte, a educação, para os conselhos municipais e se organizar principalmente com o Conjuve, que você tem total razão, Lincoln, que o Conjuve realmente não está se organizando, não tem 3 anos que não há nenhuma movimentação. E não só o partido de vocês, mas que outros partidos políticos também se organizem e tragam a juventude para a Câmara Municipal, que é o lugar de discussão, e para os conselhos também municipais. Então, parabéns, respeito as suas opiniões, discordo de algumas, mas também concordo com outras. Não havendo mais vereadores inscritos. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? O Beata não vai falar mais? Não, eu vou falar de explicação. O Beatan Fernandes. Explicação pessoal. 10 minutos com a parte, vereador. Em primeiro lugar, parabéns ao nosso jovem ali. Vejam bem, a gente é pai. A gente é pai. Então, a expectativa de vida hoje de um jovem, que é a preocupação de um pai. Quanto vive um jovem? Vai viver depende do que a sociedade lhe impõe. Se ele tiver estudo,
se ele tiver educação, se ele tiver saúde, se ele tiver uma perspectiva de vida, ele vai viver bastante. Agora, se ele viver na criminalidade, se ele viver na droga, se ele viver nos distúrbios de comportamento, o álcool, a droga, entendeu? As doenças psiquiátricas, desculpa, mas ele não vai longe. Então nós vamos ter, quer dizer, o trabalho de vocês, eu já fui jovem, já participei desses movimentos, aí a gente fica preocupado quando a gente vira adulto, porque a sociedade nos tira tudo isso, entendeu? Então o caminho que nós temos hoje, bem prático, Michel, e vereadores e senhores, é organizar o Conselho Municipal da Juventude. É esse o caminho rápido e prático, e através daí, composto esse conselho, ele tem um poder extremo, porque os conselhos, junto com a Câmara Municipal e junto com o prefeito, são as 3 autoridades que o município tem dentro da Constituição. Então, organizar os conselhos. Senão, os nossos jovens, Daniel, a expectativa de vida dele é curta. Quer dizer, se ele não estuda, se ele não tem saúde, se ele está na droga, se está nos distúrbios de comportamento, ele vai fazer o quê? Ele vai morrer. Percebe? Ele não vai ter curso universitário, a sociedade não vai lhe dar isso. Então, senhores, vamos organizar o Conselho Municipal da Juventude. Através dele, Militão, é que vai se colocar todas essas políticas públicas para a juventude. Porque depois, quando a gente cresce, vira pai, a preocupação é outra, senhores. É outra. A preocupação é se o filho meu está na rua, se não está, se a gente vai ser acordado às 5 horas da manhã, entendeu? Se a gente vai ter problemas familiares, problemas na sociedade, casamentos mal feitos, alcoolismo, distúrbio de comportamento. Então nós temos que abrir os olhos e formar o nosso conselho. Vamos pressionar para que a sociedade se organize. Seguindo a minha fala, eu vejo o seguinte, como o Daniel falou, sobre o IPTU. Veja bem, nós não perdemos nenhuma batalha. Ninguém perdeu batalha nenhuma. Essa batalha não é um jogo de futebol onde sai um ganhador, um vencedor, entendeu? Onde sai nada disso. A sociedade está aí, nós estamos sendo cobrados. Tanto os vereadores da base ou não, quem votou a favor ou contra, todos eles estão sendo cobrados pela sociedade. Todos eles estão sendo cobrados. E eu vejo aqui o seguinte, as coisas estão mudando. Vejam bem, a Soul, essa empresa de ônibus que está aí, era, como se diz, a pérola da cidade. Hoje eu estou vendo que os vereadores estão pedindo uma investigação mais séria. Júlio, vamos abrir uma comissão de investigação? Porque aí cabe o quê? Aí cabe, vejam bem, aí cabe o quê? Interromper esse processo licitatório. Como é que isso chegou? Com ônibus quebrado, com pneu furado, sem combustível, percebe? Sem as linhas completas. Então, senhores, então tem que interromper isso, mandar para o Ministério Público que esse contrato seja investigado e seja quebrado. Outra coisa que eu vi aqui, todo mundo reclamando que a cidade está suja, os parques estão sujos. Parece o seguinte, parece que só se limpa a casa uma vez por ano. Senhores, acho que todo mundo limpa a casa todo dia ou toda semana, entendeu? Toma-se banho todo dia, ninguém toma banho uma vez por mês, uma vez por ano, entendeu? Quer dizer, limpa-se a cidade uma vez por ano. Aí faz uma festa, sabe? Vamos lá, entendeu? Vamos cortar mato. A praça em frente à minha casa lá, entendeu? Eu sentava lá, ninguém me via. Se eu queria me esconder em algum lugar, era sentar na praça de frente de casa. O mato cobria eu até aqui. Uma vez por ano. Aí diz assim, eu arrumei tantos milhões para limpar, faz um evento político, abre uma coisa bonita, maravilhosa. Senhores, tem que limpar todo mês, tem que ter programação, planejamento. Quem entende de administração pública sabe disso, que tem que ter planejamento, tem que ter dinheiro em caixa, tem que prover esse dinheiro para poder executar e gastar. Não fazer uma vez por ano, aí faz um coquetel, serve lá uns quitutes,
um guaranazinho para fazer. Para, senhores, tem que limpar todo mês, toda semana. Sabe? Se você limpa a sua casa todo dia, imagina, vai juntando lixo na sua casa para ver o que dá. Vira um nojo, vira um lixo. Então eu estou vendo que aqui, ó, eu falei para o Michel, não precisamos nem ter oposição. Eu vou assinar todos os requerimentos aqui, porque todos falam do governo, não está falando mal, está exigindo do governo uma porção de coisas. Uma porção de coisas. E uma das coisas que nós temos que rever, justamente é o IPTU. É o IPTU. Ninguém tomou partido de um lado, não tomou do outro. É a sociedade que pede. É a sociedade que pede que as coisas sejam avaliadas para que não tenhamos consequências no futuro. Entendeu? É isso. Não é o vereador A, o vereador B. Nada disso. É a sociedade que pede que as coisas sejam mudadas e sejam de acordo com aquilo que... Porque a própria sociedade se organiza. Vocês já perceberam isso? Às vezes não precisa de governo coisa nenhuma. Entendeu? As coisas vão acontecendo. Existe o que se chama-se sociedade organizada. Nós estamos aqui para direcionar essas leis e essas normas e que elas sejam cumpridas. Está cheio de lei aí que não tem fiscal suficiente para nada. Quem trabalha com fiscalização sabe disso. Não tem, a prefeitura não tem fiscal para fiscalizar isso, uma praça, aquilo, uma coisa ali, entendeu? Então, senhores, esse é o meu desabafo, mas eu parabenizo vocês, eu acho que a juventude tem que ser cuidada com muito carinho, senhores. A juventude é o futuro. A juventude é o futuro. Então, vamos organizar o Conselho Municipal da Juventude. Um abraço a todos. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Não existe mais nenhum vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 6 de março de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão por encerrada às 19h33. Boa noite a todos.